Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da jornada Emagrecimento e Saúde na Medida. Hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro passo para melhorar, para desenvolver a nossa autoestima e também aprender a lidar com a ansiedade. Esse primeiro passo acontece por meio da autoconscientização, ou da autoconsciência. Você já ouviu ou já usou aquela expressão, vai levando com a barriga? Normalmente a gente usa isso quando a situação que a gente está vivenciando é uma situação de insatisfação. Então, às vezes você está insatisfeito com o trabalho, no relacionamento, na tua vida social, né? E aí ou alguém fala para você, não liga para isso não, vai levando, que uma hora passa, uma hora melhora, né? Como se fosse um passe de mágica. O que acontece quando a gente acredita nisso, ou quando a gente toma essa postura? A gente vai, sem perceber, a gente vai criando uma ideia do que, diante daquela situação insuportável, a melhor coisa é fechar os olhos. A melhor coisa é ficar inconsciente para dar conta daquela situação que está insuportável naquele momento. O problema é que isso vai impactando negativamente na nossa autoestima. Sabe aquela história também, tipo, vai jogando, joga sujeira para debaixo do tapete? O problema é que de tanto você jogar essa sujeira para debaixo do tapete, uma hora você acaba tropicando, tropeçando naquela sujeira. E isso traz uma consequência para você. E essa consequência ela vai estar atrelada justamente a uma baixa autoestima. Tem pessoas que até tentam, mostrar, fazer de conta que está tudo bem, que não tem nenhum problema, Isso é que a gente chama de pseudo-autoestima. Por quê? Porque isso favorece a ansiedade, a insegurança, ter desconfiança, em si mesmo. E por mais que a pessoa tente fazer esse esforço de parecer que está tudo bem, no íntimo dela, ela vai ter aquele sentimento, sabe, de patinho feio, se sentindo um patinho feio, um peixe fora d'água, quer dizer, um sentimento de inadequação. E isso a pessoa vai carregando por muito tempo. Então, isso é um exemplo das consequências de você não viver consciente. E também uma forma de tentar mostrar para vocês como é que a gente vai desenvolvendo isso. Vamos fazer um contraponto em relação a isso com o nosso excesso de peso. Então, eu tô insatisfeita com o meu peso, mas eu tô tentando e não tô conseguindo mudar, então eu vou levando com a barriga. É muito comum, às vezes, as pessoas relatarem, quando a gente questiona, mas quando que isso começou? Quando que você se viu assim? Tem pessoas que às vezes falam assim, você sabe que eu não sei? Quando eu vi, eu já estava com esse excesso de peso. Então, ela estava nesse processo justamente, melhor não ver, deixa, eu vou levando com a barriga. Mas aí a consequência vem. Então, o primeiro passo para a gente sair dessa situação, para fazer algo novo, diferente, é o quê? É você estar consciente, consciente de tudo que faz parte da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus valores, dos seus objetivos, do seu propósito de vida. Então, você tem que estar conectado com você mesmo, tá? Então, como que é viver conscientemente na prática? Então, viver consciente é ter mente ativa, e não uma mente mais passiva. Nessas horas, quando eu penso nisso, me vem muito aquela expressão, na expressão, acho que uma estrofe, daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, quer dizer, isso é um ponto de interrogação muito grande, Como assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Quem é que está me levando, Quem que é o protagonista dessa vida, dessa história, Eu estou sendo levado por quem? Então, isso é um exemplo de uma mente passiva, que vai indo, Conforme a vida vai indo, você deixa a vida me levar. E não, para você viver conscientemente, você tem que estar com a mente ativa. Você não é aqui que eu quero ir para cá. Bom, aqui não dá, tem algum obstáculo, então como que eu vou trabalhar com esse obstáculo? Então, ter mente ativa. Outro aspecto é você viver no aqui e agora. Então, é você fazer aquilo que você está fazendo enquanto você está fazendo.
Isso depois a gente vai falar um pouquinho mais, que eu vejo um grande impacto disso no quê? Na nossa ansiedade, né? Aquela história, né, de sempre ficar pensando, preocupada com o futuro. Então a pessoa não está no aqui e agora, né? Ela está em outro momento, que não é, né? Eu falo assim porque, assim, se a gente for pensar, o futuro não existe, no sentido de que é algo, é uma probabilidade. Só que se você não estiver conectado, não estiver plantando, né, trabalhando com o seu presente, qual que é o futuro que vai vir? Enfim, algumas reflexões que depois a gente pode falar mais sobre isso. Viver conscientemente também é buscar se relacionar com coisas que são relevantes para vocês e não se afastar disso. O que é relevante? É aquilo que está conectado com o teu propósito de vida, com os teus valores, com o teu objetivo no momento. Isso é extremamente importante na hora de você fazer o teu planejamento, estabelecer as atividades que você deve fazer durante o dia. Isso ajuda a gente a ter tempo para fazer aquilo que é relevante. Viver conscientemente também é buscar estabelecer diferença entre fatos e as interpretações e as emoções que você tem em relação àquilo. Então, o fato, um exemplo, né? O fato é que no primeiro momento do processo de emagrecimento você precisa restringir alguns alimentos, se você quer perder peso. E esse é o fato. A interpretação é: não vou poder comer nada. Nossa, que injustiça, né? Então, essa é uma interpretação, né? Um breve exemplo aí. Então, quando você vive conscientemente, você tem que estar antenada, né? Atenta no fato e qual que é a interpretação que você tem sobre aquilo. E a importância de você buscar ampliar essa percepção, né? Será que é realmente isso ou não? Será que eu não vou poder comer nada? Por que isso é uma injustiça? Viver conscientemente também é querer saber qual que é a minha posição, aonde eu estou em relação aos meus objetivos e projetos, né? Se é um projeto, né, do emagrecimento, o nome já diz, né, é um processo, então ele leva um tempo. Afinal de contas, quanto tempo a gente leva para ter esse excesso de peso, né? Então, não é do dia para a noite, e o processo de emagrecimento também não é dessa forma. Então, é necessário um tempo maior para que isso aconteça de maneira sustentável. Então, olhar e observar aonde eu estou nessa fase, né? Qual é a fase, desculpe, que eu estou dentro desse processo. Outro aspecto importante também é você saber perseverar nas dificuldades, né? É você não desistir, né? E persistir. Aí também eu vejo muito assim, qual que é a diferença, né? De persistência e teimosia. Teimosia é você fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Persistir é o quê? É você continuar no teu caminho, olhar o que deu certo, ver o que deu errado e observar esses erros e ver como que eu posso arrumar, como que eu posso corrigir essa rota. Isso é fazer um novo caminho. Então você vai fazendo, vai vendo, né, qual que é o retorno que você está tendo, o feedback, se isso foi fácil, se não foi, se deu certo ou não. Então isso, daí você pega aquilo que não deu certo, opa, como é que eu vou corrigir isso? Isso é persistir durante, né, a tua trajetória, o teu objetivo. E emagrecimento é muito disso, né? Às vezes a gente desanima, e ok, tudo bem desanimar, o que a gente não pode é desistir. Nós temos que ter, né, persistência naquilo que a gente está procurando atingir. E para começar a aquecer a nossa autoestima, eu vou deixar 3 perguntas para vocês refletirem. É importante que vocês reflitam sobre elas todos os dias, né, no começo do dia. Então, lá, enquanto você estiver preparando o teu café, né, vai pensando sobre aquilo. Eu sempre oriento os meus clientes também a ter um caderninho, né? A escrita lá é terapêutica, então um caderninho onde você possa anotar, né? Eu acho que é bem importante. Sandy, não dá tempo, é muito corrido, tudo bem. Pensa, reflete, ou se quiser gravar para você ouvir depois. O importante é você começar, tá? Dar os primeiros passos de acordo com o que você consegue nesse momento. Então, vamos lá. Se eu realizar com mais 5% de consciência as minhas atividades de hoje, aí você completa a frase.
a primeira coisa que vier na tua cabeça. Não precisa ficar pensando muito não, tá? É jogo rápido. Se eu prestar mais atenção ao modo como eu trato as pessoas, completa a frase. Se eu pensar com mais 5% de consciência no meu desejo de emagrecer, se eu pensar com mais 5% no meu processo de emagrecimento, preenche com o que vier aí na cabeça de vocês, tá? E para finalizar, eu tenho esse baralho aqui, Pensar Emagrece. Eu separei algumas perguntas também, justamente nesse mesmo clima, tá? Eu vou ler algumas aqui, não vou ler todas, são 100 perguntas, né? Esse é um recurso que também eu utilizo, né, na prática clínica, mas são perguntas que fazem a gente pensar, inicia uma reflexão muito importante, e essas reflexões também, elas ajudam no nosso processo de motivação, permanecer motivado para fazer uma determinada ação. E essa motivação que vem dessas perguntas é uma motivação mais interna. Nós temos a motivação externa e interna. E a interna ela é a mais relevante. Por quê? Porque ela está conectada com os nossos valores, nossos objetivos, ok? Então eu vou ler para vocês e também anotem, reflitam sobre isso, né? Que isso ajude vocês no processo daí da motivação e na persistência aí do processo de emagrecimento. Então a primeira, ó. Qual a vantagem que você tem em se manter acima do peso? A pergunta é diferente, né? A gente sempre pensa qual é a vantagem que eu vou ter quando eu emagrecer, mas qual é a vantagem que você tem em se manter acima do peso? Na análise, né, em relação à psicologia, a gente entende, eu pelo menos trabalho com a abordagem comportamental cognitiva, a gente entende que se um comportamento está permanecendo, é porque existe algo que está reforçando ele. Eu estou tendo alguma vantagem com isso. Então, pense aí qual pode ser essa vantagem que está fazendo com que você, né, que favoreça com que você permaneça, né, com excesso de peso. Quais as vantagens de permanecer acima do peso ao longo prazo? Você pode fazer uma lista de 10 coisas boas que já aconteceram por estar com esse peso? Perceba que as perguntas estão todas relacionadas aí, né? Como a situação negativa de estar acima do peso contribui para a sua vida positivamente? O que pode acontecer de ruim se você emagrecer? O que você tem feito todos os dias para engordar? Há algumas perguntinhas aí para a gente refletir. Eu separei umas outras perguntas aí, mas aí eu trago no próximo vídeo, né? Nos outros vídeos que vai estar relacionado com o tema. Estou pensando em falar no próximo vídeo sobre a nossa, né, companheira aí de muitos momentos, a ansiedade. E como lidar melhor com elas. Como lidar com ela, não como exterminar. Porque a ansiedade, ela faz parte do ser humano, ela é uma emoção. Tá? Então, não tem como exterminar a ansiedade, e nem devemos, né? Mas o que a gente precisa saber é como lidar com elas. Então, se você tem esse problema aí da ansiedade, então me acompanha no próximo vídeo. Um beijo!